Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Levi. Estamos aí mais uma vez, mais um domingo para estudar a palavra de Deus, estudar sobre os fundamentos bíblicos para a família, e em especial para a família cristã. Bom dia, irmão Emerson. Bom dia a todos que estão aí conosco nessa live. Que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Possa meditar um pouco mais aí. Joia. Então, para que os irmãos possam ter um tempinho de pegar a sua Bíblia, você que está nos acompanhando aí, pegar o seu material de estudo nesta manhã, nós vamos soltar um tempozinho aí para você correr atrás de pegar a sua Bíblia lá. Olá, eu quero convidar você, primeiramente, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, a fechar os seus olhos e a nós falarmos com o Pai, nós orarmos, pedindo que Deus esteja nos abençoando, falando ao nosso coração a sua vontade. Vamos falar com Deus? Deus, mais uma vez nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra, para buscar orientação do Senhor através do Teu Espírito Santo, para entendermos, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Em especial neste tempo que nós estamos estudando sobre os fundamentos que a Bíblia aponta para a família, que a Bíblia indica como aquilo que deve ser primordial, essencial, aquilo que deve ser o princípio norteador das famílias, ó Pai. Nós queremos que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração e nas nossas mentes. Abençoa cada pessoa que está acompanhando essa aula, abençoa a vida do irmão Levi, abençoa a minha vida, que vamos conduzir esta conversa, este estudo nesta manhã, e que o Senhor possa abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar vidas, através de tudo aquilo que nós falarmos aqui, que a nossa voz possa ser um canal do Senhor para tocar corações, para tocar vidas nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos numa sequência de estudos sobre os fundamentos bíblicos para a família cristã. Nós iniciamos falando sobre a família como uma criação de Deus, né? Deus é o idealizador da família. Depois nós falamos sobre o plano de Deus para essa família. Ele idealizou, ele criou a família, e ele traçou um plano para essa família, e que o mundo, o pecado, tem tentado deturpar, tem tentado mudar aquilo que Deus planejou como propósito inicial da família. Depois, domingo passado, o irmão Mauro e o irmão Levi trouxeram para nós o ensinamento sobre a questão do casamento em si, a unidade do casal, que o casal se completa, o homem e a mulher, que os dois formam uma só carne, do desligamento que há familiar quando nós nos casamos, nós deixamos o nosso pai, deixamos nossa mãe, e vamos nos unir a uma outra pessoa para constituir uma nova família. E dentro dessa projeção, nós precisamos aprender que dentro da família cada um tem o seu papel. Dentro da constituição de um casamento, o homem desempenha um papel, a mulher desempenha um papel, e esses papéis precisam ser convergentes. Eu costumo dizer que casamento é uma convergência de duas divergências. E aí nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre a questão desse primeiro casal e aonde que começou esse problema, o que foi o fator complicador, né, que trouxe tantas dificuldades para a humanidade, qual foi esse fato gerador que trouxe dificuldades para a nossa família, para a nossa existência, enfim, para o nosso relacionamento com o nosso Criador. Bom, Levi, nos conduza, então, a esse estudo dessa manhã, ao tema da nossa lição nessa manhã, e aquilo que nós vamos falar juntamente com os alunos que estão acompanhando essa live. Beleza, vamos lá. Bom, o estudo é, né, isso que o
irmão Emerson já tocou com relação a esse pensamento, né, os fundamentos. E esse é um fechamento, basicamente, da questão de casal, né, um relacionamento mais voltado para o casal, né, relação de homem com mulher. E a gente realmente foi muito bacana esse estudo, esse caminho que a gente tem traçado até aqui. E o tema dessa lição, a lição 5, é o primeiro casal. O pecado complicou tudo. O primeiro casal, Adão e Eva, está escrito lá nas Escrituras, a gente conhece essa história que fica em Gênesis. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia nesse texto base, né, o versículo-chave da lição. O versículo-chave está em Gênesis 3, o verso é o 21. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É um texto, assim, muito corriqueiro, até se você já estudou um pouco sobre o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né, quando eles pecaram, e é um texto que fala um pouco sobre algumas questões que a gente vai entrar já mais a fundo, né, mas sobre essa situação que ficou um pouco de vexame ali, quando eles foram... Deus verificou, né, viu que eles estavam pecando e acabou interpelando, né, conversando com eles para entender o que tinha acontecido. E hoje em dia, né, esse texto ele faz muito sentido justamente por causa do nosso relacionamento hoje em dia. Desde aquela época, quando surgiu, né, quando começou o pecado, não é fácil o relacionamento. Não é uma coisa, né, são caminhos opostos, caminhos diferentes que acabam se unindo e precisam conviver, precisam respeitar aquilo que Deus disse, né, aquilo que Deus mandou, que o homem se unisse a uma mulher, né, que ambos se tornassem uma só carne, mas lá não está falando assim, olha, vai ser tranquilo, quando você se unir à sua mulher, quando você se unir ao seu marido, vai ser tranquilo, vai ser mar de rosas, você não se preocupe. Não é isso que a palavra diz, né? Não tem esse pedacinho na palavra de Deus, não tem esse trecho, não. E justamente um dos motivos pelo qual a gente está estudando esse texto é para entender a origem disso, onde que está o problema, como que começou essa situação, né? E não sei se você já se perguntou qual é o motivo de tantos problemas, de tantas desavenças dentro de casa. Se você é casado, você deve estar imaginando já e lembrando de alguma circunstância, alguma situação, ou até a maneira que é o teu cônjuge, né? Como que ele ou como que ela se comporta. Se você não é casado, você já deve ter visto algum relacionamento, né? Ou tenha convivido com alguém que é casado e imaginado assim, puxa, mas por que, né, existem essas desavenças? Por que o marido não entende a esposa? Por que a esposa briga com o marido? E por que há esses problemas? E a situação está justamente na introdução da nossa revista. A origem desse problema, chama-se pecado. A origem dessas situações, dessas desavenças, dessas brigas, é o pecado. Então, o primeiro casal passou por isso. O pecado complicou toda essa situação. Então, lá no Jardim do Éden, como nós já estudamos, eles tinham uma vida muito boa, depois que Deus criou, né, todas as coisas, eles viviam muito bem, e nós já conhecemos, não é o foco aqui entender exatamente como que aconteceu todo esse pedaço, mas principalmente a questão do pecado, né, eles foram tentados e acabaram caindo no erro, mas a questão é que ambos cometeram pecado, ambos desobedeceram, né? E não é aquela questão assim, não, mas o errado era o homem, o errado era a mulher, mas a mulher que fez a cabeça do homem, não é isso, ambos pecaram. E a gente vai entender um pouco mais a fundo, justamente aonde que cada um errou aqui, né? Como que cada um pode assumir a sua responsabilidade. O primeiro trecho do nosso autor fala sobre a culpa e a vergonha. Eles viviam muito bem, como eu falei. Eles não tinham problemas até então e eles estavam vivendo em harmonia, mas a partir do momento que o pecado surgiu, houve a culpa. Então, o nosso inimigo, que é Satanás, que estava nesse momento, como nós conhecemos a história, através da serpente, ele é astuto e nunca nos apresenta qual é o amargor da culpa, qual é o problema, a consequência
dessa ação que você está fazendo. Quando ele está tentando, quando ele está nos persuadindo, ele não mostra lá na frente qual vai ser a consequência. Ah, não, faça isso aqui e lá no final você vai se dar mal. Não, ele não fala assim. Ele fala daquela maneira mais bonita, né? Puxa, vai ser bacana se eu fizer isso. Eu vou desobedecer a Deus, como eles fizeram, né? Eles comeram daquele fruto que não deveriam, imaginando que poderiam se tornar como Deus, ou aprenderam e ser tão cientes quanto Deus era, mas Satanás não falou para eles que eles estavam cometendo pecado. Claro que eles sabiam da responsabilidade, justamente o foco aqui não é colocar a culpa em Satanás. Cada um tem a sua parcela de culpa nesse primeiro pecado que aconteceu. E a nossa sociedade hoje em dia... Diga, irmão. Irmão Levi, é interessante nesse aspecto que o irmão está trazendo aqui, é justamente essa percepção que às vezes as pessoas têm de forma equivocada. Qual foi esse pecado, né? Foi o fato de eles comer, até tipificam a fruta, a Bíblia não fala que tipo de fruta, mas fala, foi a maçã, ou foi, né, tipificam como se fosse uma fruta, ou alguns ainda fazem uma analogia que equivocada, totalmente errada, de que o pecado seria o relacionamento sexual e que o homem tinha tido com a mulher, e sendo que isso foi algo criado por Deus. Então, esse não é o pecado. O pecado ali, que a Bíblia está falando, é a desobediência à vontade de Deus, até o engano que Satanás utiliza para com eles, né? Veja como a Bíblia diz que ele é enganador desde o princípio. Ele fala assim, olha, se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Deus. Eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança do Senhor. Né? Então, ele cria um cenário de ludibriar, de enganar, e como o irmão apontou aí, né? Ele não fala as consequências, ele pinta um cenário bonito. O pecado, eu costumo dizer, ele vem com uma roupagem muito bonita e muito agradável aos nossos olhos. Porque se ele viesse de forma escandalosa, nós de pronto falamos, não, isso eu não quero para a minha vida. Mas ele vem com uma roupinha muito aconchegante, né? Exatamente, né? A gente, quando olha, a gente acha, olha, que legal se eu fizer isso, até porque é tentador, né? Se eles não, né, não lembraram disso, né? Que eles foram feitos à semelhança de Deus, mas Satanás falando, olha, vocês vão ser como Deus, vai ser muito bom, imagine, né? Essa situação. Hoje em dia, a nossa sociedade, ela tende a extinguir a culpa, eliminar a culpa das atitudes que são feitas. É como se não houvesse as consequências do pecado mais. A sociedade, ela tende a colocar que antes aquilo que era pecado, aquilo que nós consideramos como pecado, segundo a palavra de Deus, inclusive nesse texto, é considerado uma opção de vida, é uma opinião diferente. E o autor, ele coloca aqui e chama a nossa atenção para aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus coloca muito, eram ambiciosos, então por isso que eles comeram do fruto proibido. Não, era porque eles queriam descobrir, eles eram cientistas que queriam coisas novas, eles queriam saber mais. E a palavra de Deus deixa muito claramente. Eles cometeram o que Deus colocou no paraíso, essa era a coisa que eles não deveriam fazer. Né? Não é a questão de se eles queriam descobrir novos mundos, se eles queriam ser mais sábios, mais inteligentes. A questão é justamente a desobediência. Então, às vezes nós temos isso nas nossas situações corriqueiras, né? E falando também sobre o casal, na qual a gente pensa, não, mas é uma maneira de ver, é uma opção que ele faz, é uma situação diferente, veja o contexto dele. Meu irmão, não se engane com relação ao pecado. Se a palavra de Deus diz que é pecado, não tente ludibriar nem você mesmo e nem os espectadores, aqueles que vêm e que estão te julgando ou não. Né? Muitas vezes é uma coisa lícita, é normal, porque você está passando por um problema, então todo mundo entende. Meu irmão, a palavra de Deus é muito clara, o pecado é pecado e desagrada a Deus. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo que você tá dizendo aí. A tua internet está dando uma travadinha aí. Dá uma reposicionada aí para a gente dar continuidade. Mas é bem isso que o Levi estava falando aqui com relação
a esse fator do pecado, ele ser uma coisa que as pessoas, nos tempos atuais, para evitar a culpa e a vergonha, ela está como se fosse uma legalização do pecado. Aquilo que era errado hoje não é errado mais. Não, você tem que aceitar, você tem que respeitar, você não pode falar contra. Então, nós temos diversas abordagens que nós podemos fazer, diversos exemplos que nós podemos citar, de situações que ensejam esse cuidado, situações que ensejam essa situação de as pessoas tentarem justificar um erro, tentarem justificar uma atitude equivocada, como se isso fosse algo normal. Né? Nós podemos citar o homossexualismo, nós podemos citar os casamentos sem compromisso, ou seja, a união estável hoje, que está sedimentada, digamos assim, na nossa sociedade como algo aceitável, mas que para Deus é algo que isso não está muito claro, né? O não é aceitável, não é o que a Bíblia recomenda, não é o fundamento que a Bíblia. E Deus trabalha com princípios, com fundamentos, com coisas que realmente fazem diferença na nossa vida. Perfeito. O segundo ponto ali é com relação à vergonha que eles tiveram, né? Primeiro, eles tiveram a culpa, mas logo após eles tiveram a vergonha. Foi aquele momento em que Deus disse para eles, né? E eles perceberam que estavam, na verdade, eles tiveram a consciência, né, de que estavam nus. E no momento que eles desobedeceram, foi aquele momento onde os olhos deles realmente foram abertos, né? Eles perceberam que estavam sem roupas, né? E ficaram conscientes disso, e a partir daquele momento eles tiveram vergonha. Isso é uma coisa interessante, né? Parece novamente corriqueiro, né? Mas eles viviam assim. Quando tudo estava bem no Jardim do Éden, eles não tinham vergonha um do outro, e nem de Deus, né? Eles viviam nus, assim como os outros animais, mas não tinham vergonha disso. A partir do momento que eles tiveram essa consciência, desobedeceram, né? E tiveram essa consciência do pecado, eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha imediatamente daquilo que eles estavam fazendo. É só um trecho aqui da nossa história para a gente perceber como acontece. Às vezes também, nessa situação que você está, isso pode acontecer. Quando você percebe que está cometendo um pecado, seja porque alguém disse, ou seja pelo próprio Santo Espírito, e você, a partir daquele momento, tem vergonha daquilo que você fez. A grande questão é como que nós podemos lidar com isso, né? Antes de nós lidarmos com isso, o ponto 2 da nossa revista, né, ele fala sobre as consequências desse pecado que eles cometeram da desobediência. Houveram consequências imediatas após essa atitude, e nós ainda sofremos por esse pecado, mas não porque nós somos mais justos, né? E aqui não é o ponto do autor também, mas eu muitas vezes já ouvi esse comentário, tá, mas Adão que pecou e Eva que pecou, se eu tivesse no lugar, eu não teria cometido esse pecado, né? E é um grande equívoco de nossa parte imaginar isso. Primeiro porque nós não somos perfeitos, não somos humanos, né? Então, de novo, não é o foco da lição, mas se você tivesse no lugar de Adão ou no lugar de Eva, muito provavelmente o resultado seria o mesmo, né? Você teria cometido esse pecado, ou, enfim, teria sofrido essa consequência, que é o nosso segundo ponto. Primeiro, as consequências para a mulher. Imediatamente, quando isso aconteceu, Deus disse que iria multiplicar, isso está no verso 16 de Gênesis 3, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. E ele multiplicou os sofrimentos de fato da gravidez. A gente sabe que é um processo não só longo, mas doloroso, né, para a mulher, essa questão da gravidez também. Se você não lembrava da origem disso, está aqui escrito na palavra de Deus, Gênesis 3, no verso 16, que foi uma consequência do pecado da mulher. O segundo são os conflitos com o esposo. E aqui o autor coloca um ponto interessante, né? No verso, ele fala assim:
na palavra de Deus. O teu desejo será para o teu marido, né? O autor coloca que esse para, a preposição aqui, ela está no sentido de contra o teu marido, né? A partir do momento que a mulher deixou de se submeter à ordem de Deus, de não comer esse fruto, ela passou a ter conflito com o seu marido. E aqui que está novamente aquela questão, né? Eu até fiz uma brincadeira assim, que não diz na palavra de Deus que vai ser um mar de rosas o relacionamento. Está aqui a própria palavra de Deus dizendo, né, que aquele desejo que a mulher tem vai estar em conflito com o desejo que o marido tem. Então a gente sabe que isso acontece de N maneiras, né? Seja que ambos casais com características parecidas, mas ainda assim diferentes de pensamento, né? Seja quando você imagina assim, o fulano ele é quieto e ele vai casar com uma outra pessoa que é quieta também, vai dar tudo bem. O fulano é engraçado, vai casar com uma esposa engraçada e vai dar tudo certo. Não, o fulano, sabe? E isso não nunca é assim, né? Claro que dar tudo certo significa seguir os ensinamentos de Deus, cumprir a palavra de Deus, e o casamento será muito bom, graças a Deus, porque ele colocou que haveria problemas no casamento, mas de fato é vontade de Deus que haja o casamento, e graças a Deus que nós podemos testemunhar disso, né? Aquele casal que consegue obedecer a Deus, colocar ele como principal na vida, e permitindo que, né, tudo que as coisas que ele diz sejam usadas no casamento, sejam meditadas e praticadas, o casamento ele vai ser muito bom, graças a Deus por isso. Então, o nosso apelo aqui é para que você possa obedecer os ensinamentos de Deus, mas entenda que há conflitos entre a opinião da esposa e a opinião do marido. Exatamente, e essa questão, o que nós precisamos entender, né, como famílias, como casais, é que o fato gerador disso tudo é o pecado. E que a solução para isso é alguém que pode resolver o problema do pecado. Então, todas essas consequências que ela vem sobre o homem, sobre a mulher, ela só tem uma fonte de resolução. Não tem como nós buscarmos a resolução em outros campos, em outras áreas, né? A gente vê o pessoal fazendo uma série de ações, muitas vezes achando, às vezes até mesmo um casal que está em conflito acha, não, vamos ter um filho, ou vamos adotar um filho, vamos ter um filho do coração, isso vai resolver os nossos problemas, mas sem tratar a essência do problema dentro do casal, né? Sem o perdão, sem encontrar a origem causadora dos problemas nos relacionamentos, as pessoas vão viver 30, 40, 50 anos sofrendo, vivendo conflitos no relacionamento, porque no nascedouro do relacionamento familiar houve uma cisão, houve um problema chamado pecado, como nós falamos no início da lição, como o irmão Levi estava expondo aí, e que esse problema é recorrente na vida do ser humano. Dia após dia, nós somos chamados a atitudes que vão contra a vontade de Deus. Pecar é tomar atitudes por meio de palavras, de ações, de gestos que vão contra a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós agimos contra a vontade de Deus, nós estamos pecando. É por isso que a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Ela fala, aquele que diz que não peca, ele está errado. Então, não existe pessoas que não pecam. Todo ser humano é pecador. Davi disse, eu fui concebido em pecado e em pecado me gerou a minha mãe. Então, na essência do ser humano está essa natureza pecaminosa, essa natureza que apresenta um defeito, né? Não é um defeito de fabricação, porque aquele que fabricou o homem perfeito, mas no decorrer da história, esse homem e essa mulher, esse ser humano, ele pecou em Adão, e a Bíblia diz que em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós estamos todos sobre o mesmo patamar, não há ninguém melhor dentro da espécie humana.
E nós dependemos de uma ação exterior, de uma ação divina, para nós alcançarmos essa resolução desse problema, né? Dessas consequências que vêm sobre a esposa, que vêm sobre o esposo, que vêm sobre a família. Então, graças a Deus que há uma esperança para o casal, né, irmão Levi? Amém, amém. Nós acreditamos nisso, né? E jamais podemos perder essa esperança, né? Essa esperança de fato. E isso que o irmão Emerson comentou é aquela salvação, digamos assim, né? Que nós precisamos buscar em Cristo. Assim, essa questão do pecado, o pecado já está entre nós. Não tem como a gente eliminar, né? Às vezes até em relacionamentos eu já ouvi isso, pessoas que falam, não, mas o errado é sempre ela. O errado é sempre ele, mas eu faço tudo certo, e ela que faz errado, e ele que faz errado, e não consegue perceber que você também é pecador, você também desobedece a Deus, como todos nós desobedecemos. Não há um sequer que se salve, todos estão destituídos. E aqui, uma das consequências para o homem, se você não sabia também, depois da queda, o trabalho se tornou exaustivo também, frustrante, e o homem teve que lidar com isso. Isso também está na Bíblia, no verso 18. Então, se você imagina assim, mas o trabalho antigamente era muito mais fácil, lá eles não sofriam, era tranquilo. E não, a palavra de Deus diz claramente aqui que essa é uma consequência do pecado para o homem. O homem, ele tem que trabalhar, enfim, ele trabalhou, né, e é por esse motivo, ele fica exausto também, fica cansado, às vezes frustrado, mas eu não estou recebendo pelo quanto eu trabalho, coisas desse tipo. Então, isso também está escrito na palavra de Deus. E a outra questão, a confrontação com a sua miséria, né, ali está, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, enquanto revolvia a terra com a enxada, Adão seria confrontado constantemente com a sua dura realidade, que ele era pó e deveria voltar também ao pó. Ninguém consegue escapar dessa questão, né, de falecer, de morrer, de se tornar pó novamente, e todos nós estamos fadados a morrer, né? Nascemos, então, automaticamente, nós estamos fadados a morrer, exceto se o nosso Salvador voltar antes. Mas, caso contrário, você que... eu tinha um avô, né, que ele faleceu também no ano passado, ele dizia, não, eu vou viver até os 150 anos. E, assim, graças a Deus que ele foi levado com a bênção, né, crendo em Cristo Jesus e sendo salvo, mas nem isso a gente consegue, meus irmãos. Nem 150 a gente não consegue chegar lá. A esperança para o casal surgiu. Eles não só desobedeceram a Deus, como acreditaram nessa ilusão que havia, né? De que poderiam ser independentes de Deus e até mesmo serem iguais a Deus. Mas, assim como Deus agiu nesse momento sendo justo, porque ele fez com que eles assumissem, né, o pecado, né, ele acabou trazendo essas consequências para eles, mas ele mostrou também a sua maravilhosa graça, que é isso que o Emerson estava dizendo. Ele continua dando esperança a tantos quantos o buscam. Ele é a esperança. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então, isso que o Emerson colocou. A esperança para os casais hoje é a mesma desde o princípio, que é o próprio Senhor Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, busca em outros caminhos tão somente, né? Eu preciso de uma terapia para o nosso casamento, eu preciso de um psicólogo, só ele pode nos salvar. E aqui eu digo para você, só quem pode te tirar dessa situação é Deus. Ele é o único Senhor nessa situação. Não é errado você buscar a terapia, mas o que é errado é você botar a sua confiança tão somente, unicamente, em algum homem ou em alguma mulher. Se você imagina assim, não, é só com terapia, ou é só com um filho que a gente vai conseguir sair dessa situação. Nem Deus pode me salvar. Meu irmão e minha irmã, você está muito equivocado e muito provavelmente você não vai conseguir essa resposta que você tanto busca no teu casamento. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai com certeza se frustrar. Diga, irmão. Então, nesse aspecto, e não é só a questão da busca de um terapeuta, da busca de um psicólogo,
né? Mas as pessoas buscam na realização profissional, muitas vezes. Na questão financeira, acham que o problema está na questão financeira. Alguns acham que na questão sentimental, e aí o casal decide ter um relacionamento aberto, o que vai macular o leito, que foi estudado no domingo passado, né? A Bíblia diz que o leito do casal deve ser um leito sem mácula. Ele não pode estar se relacionando com outras pessoas, mas a gente encontra, eu nos aconselhamentos já encontrei casais que decidiram, para inovar no casamento ou para tentar resolver um conflito do casamento, decidiram ter um casamento livre, um casamento aberto. Isso é errado perante Deus. E um pecado ele vai trazer. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Então, quando as pessoas buscam na fonte errada, buscam no lugar errado, isso só vai gerar mais abismo. Então, ela só vai gerar mais sofrimento para a família, só vai gerar mais sofrimento para o casal. É por isso que essas soluções paralelas, elas não podem resolver o problema originário das famílias. É preciso buscar na fonte originária, né? Como o Levi estava falando, é preciso buscar realmente em Deus, aquele que pode resolver o problema do erro originário. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer nossa parte. Sempre que a gente vai para Deus, Deus fala assim, olha, beleza, eu tiro a culpa, eu tiro o problema, mas aqui está aqui a tua lição de casa para fazer. Então, Deus sempre deixa para nós princípios e ações que precisam ser tomadas para que a gente possa viver e encontrar essa esperança que faz a diferença na vida daquele que coloca a sua família, o seu casamento nas mãos de Deus. É isso mesmo, irmão. Já, inclusive, puxando o gancho aí da nossa conclusão, chegando ao final, é exatamente essa questão, né? A gente entender muito claramente a quem que a gente precisa buscar. Não confiar nos próprios recursos unicamente, né? Não confie só nos seus recursos para resolver o problema do pecado. Porque esse problema, só Deus é quem pode resolver. É só Deus quem tem a solução, de fato, né, para o teu pecado. Não é porque você está pecando e Deus vai resolver o teu pecado. Você continua pecador. Mas Deus é o único que pode limpar. Ele é o único que pode, ainda assim, entender qual é o teu coração, permitir que você se arrependa, né? E que você ainda seja liberto desse pecado. Então, que você entenda que não são os seus recursos, né? A minha parte é buscar a realização profissional e a partir daí eu estou livre, eu estou resolvido. Não, minha parte é ter um filho com a minha esposa e meu problema conjugal vai ser resolvido. Não, minha parte é ganhar mais dinheiro e tudo vai dar certo para nós. Não é assim. Busque sempre em Deus, que você entenda que Ele é quem pode te tirar de qualquer situação. Não se desespere. A graça de Deus é real. Nós não merecemos essa graça, mas nós recebemos. Por mais que você opte por outras soluções, você pode, de repente, até criar mais problemas. Mas para todos os casais que confiam em Deus e colocam em Deus a sua esperança, em primeiro lugar, há os benefícios de dar ouvido a essa voz, essa graça que abrange a todos, né, que nós não merecemos, essa graça pode nos salvar. Por meio da palavra, serão beneficiados também na compreensão um do outro, e você também vai conseguir viver em harmonia com a tua esposa e com o teu marido, e os problemas que surgirem, eles vão sendo resolvidos sob a orientação de Deus. Se você não tinha essa prática e essa lição te mostrou alguma coisa, eu posso te mostrar alguma coisa, essa lição é que você precisa buscar a orientação de Deus. Muitos casais gostam de viver isolados, em primeiro lugar, o homem vive no canto dele e a mulher vive no canto dela. Isso já estaria errado, porque o interessante é que você seja uma só carne com a sua esposa, e além disso, que a solução que vocês buscam esteja sempre em Deus, não em outros lugares, com outras soluções, né? Essa é a nossa orientação, Emerson. Já finalizando a nossa lição, acho que nós podemos orar, né, Emerson? Isso. Para finalizar. O meu desejo, eu creio que o do irmão Levi também, para aqueles que acompanharam essa lição, é que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, o seu relacionamento. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que não são casadas, que estão acompanhando esta live também, esta aula, mas esse princípio se aplica à tua vida individual também. O pecado é um fator gerador de problemas na vida do ser humano.
E nós temos que buscar resolver esse problema. E como que a gente resolve esse problema? Buscando a Deus. É só buscando a Deus. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens, Deus e a humanidade, é o Senhor Jesus. É o sacrifício realizado lá na cruz que fez mediação entre os homens e Deus, e é por meio desse sacrifício, por meio dessa ação de Jesus Cristo, é que nós alcançamos a resolução desse problema do pecado, dessa separação, das atitudes que nos separam de Deus. Amém? Vamos orar então, irmão Levi? Vamos orar. Fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente por essa graça que nos abrange, essa graça maravilhosa, Deus, que nós recebemos. É fato que nós não somos merecedores, como nós aprendemos aqui, nós somos pecadores, Senhor. Nós cometemos falhas, nós erramos diariamente, ó Pai, e com o nosso cônjuge também nós cometemos essas falhas. Eu rogo ao Senhor para que o Senhor esteja, Deus, nos capacitando, nos direcionando, para que nós possamos sempre buscar ao Senhor em primeiro lugar, que nós possamos, ó Deus, como casal, entender que o Senhor é o principal, ó Deus, desse nosso relacionamento, que o relacionamento contigo é muito importante, e que seja qualquer outro recurso, ó Deus, que nós buscamos, que ele seja secundário, que nós saibamos exatamente, ó Pai, o propósito pelo qual nós estamos casados, que nós possamos cumprir a vontade do Senhor, quando o Senhor decidiu que nós possamos nos unir, né, que um cônjuge se una a outro, e que nós possamos, ó Deus, seguir em frente, entendendo que isso não é um fardo, muito pelo contrário, essa é uma ordenança tua, ó Pai, que nos faz também, e que nós possamos viver em harmonia, sempre entendendo e colocando o Senhor em primeiro lugar. Deus, eu rogo àqueles casais que já conhecem essa palavra, que isso seja frutífero nos corações deles, nos nossos corações, e aqueles que ainda não conhecem, ó Deus, essa palavra, que possam, a partir deste momento, entender a vontade do Senhor, praticar a vontade do Senhor, ó Deus, que não haja problemas, ó Deus, maiores, aos quais eles não possam suportar, mas que em tudo, ó Deus, eles possam ver o Senhor, cumprir a tua vontade. Eu rogo, Pai, para que isso seja uma prática diária nas nossas vidas, e que nós sempre, ó Deus, possamos caminhar olhando para o Senhor. Nós agradecemos por essa lição, nos, ó Deus, conduza em paz, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.